Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e hoje aqui no oitavo episódio da minha série de somatórias, eu vou falar um pouquinho sobre somas múltiplas, ok? Então, até agora a gente trabalhou somente com um símbolo soma ou um símbolo produto, né? A somatória ou produtório. Só que a gente pode ter vários símbolos, né? Então, nesse vídeo eu vou falar simplesmente das somatórias duplas, ok? Então, quando a gente tem duas somas consecutivas, mas, obviamente, isso pode se generalizar em somas múltiplas, ok? Por que eu vou falar só de duas? Porque é as que a gente mais utiliza, né? Porque vocês vão ver que a gente soma é, em, a gente soma em quadros, né? Em tábuas, por exemplo, né? Então a gente tem que somar as linhas e as colunas. Então muitas vezes a gente só trabalha com duas somas, mas obviamente triplas ou quádruplas somas existem, ok? Primeiramente, antes de entrar no assunto, né, eu tenho que definir uma noção, que é a noção de corte, ok? É uma noção bem, eu pessoalmente acho que ela é bem abstrata, mas ela é importante para demonstrar o meu primeiro resultado para vocês, né? Eu vou demonstrar, vou explicar logicamente, vou fazer um desenho para vocês e depois no final do vídeo, né, depois de passar tudo que é abstrato, eu vou dar dois exemplos concretos, ok? Então, se vocês estão procurando exemplos concretos, podem ver o final do vídeo. E se vocês estão tentando entender as demonstrações, né, ver o vídeo desde o começo. Então, a primeira definição vai ser a definição de corte, né, o que seria um corte. Então, se a gente vai considerar um subconjunto, a gente sempre trabalha num produto cartesiano, né? Então, eu vou considerar um subconjunto K que pertence ao produto cartesiano de J, ok? Vocês percebem que quando a gente fala de somas, a gente sempre trabalha em I e em J, né? E eu vou considerar um I que pertence ao conjunto grande I, né? E o corte, eu vou escrever aqui, o corte de K seguindo I seria o quê? O corte de K seguindo I seria, a gente nota dessa forma, então seria K índice I, índice bolinha, né? Então meio que a gente está cortando seguindo I, né? Então a gente depende de I. Isso igual o quê? Isso igual a selecionar tudo que não é I. Então seria os J's que pertencem, perdão, seriam os pequenos J's que pertencem à grande J, tal que esse par IJ pertence a esse subconjunto, então subconjunto K. Ok? Isso daqui é a definição de corte seguindo I. O corte seguindo I é meio que ao contrário, né? Então a gente segue I, então a gente seleciona todos os J's. E o que são esses J's? São esses que pertencem ao grande conjunto J, tal que esse par pertence a esse subconjunto, né? Então vocês veem bem que o corte seguindo J seria o que? Seria K, uma bolinha J, né? Então a gente seleciona todos os I's. Então será I que pertence a grande I, tal que IJ pertence a K. Ok? Essa definição, vocês vão falar para que serve isso? Né? Para que serve isso? Primeiro, antes de demonstrar para que serve, eu vou botar duas outras notações, ok? Porque aí vocês vão entender bem o que eu estou falando. A primeira notação vai ser K, apóstrofe e bolinha, né? Então vocês veem bem que K e vírgula bolinha seria o corte seguindo I, ou seja, seria selecionar todos os J's. Então o que seria o apóstrofe? Seria basicamente o trabalho inverso, ok? Então aqui esse conjunto é definido por um J que pertence a grande J tal que o par pertence a K. Isso daqui vai ser o contrário. Então vai ser o quê? Vai ser o par que pertence a K, né? No caso seria um par tal que J pertence a esse corte, ok? Então K apóstrofe I bolinha seria um par tal que essa condição seja respeitada, ok? Isso daqui a gente pode escrever de uma maneira diferente. Isso a gente pode escrever como uma operação entre conjuntos, né? A gente pode escrever que isso daqui, na verdade, é um K interseção todos os elementos de I, né? Porque é um corte seguindo o I, vezes, no caso, cada elemento de I, vezes todos os elementos de J, porque é um corte seguindo o I, né? Então, se é um corte seguindo o I, a gente seleciona todos os J's. Então, seria vezes o grande conjunto J, né? E isso daqui a gente pode escrever também como o par IJ, tal que esse par IJ pertence a K e J pertence a grande J. Ok? Então, na verdade, o que importa é essa última anotação aqui, porque essa daqui é bem mais compreensiva. A gente quer um par tal que o par pertence a K e a gente quer todos os J's que pertencem a grande J. Né? Então vocês veem bem, desculpa, que K apóstrofe
bolinha J, né, se a gente escrever da forma simples, seria o par IJ, tal que IJ pertença a K e I pertence a grande I, ok? Por que eu apresentei para vocês essas duas notações? Para vocês entenderem o desenho que eu vou fazer. Né? Eu estou fazendo o caso geral de somas duplas, né? Então, temos um produto cartesiano. O produto cartesiano sempre representado por um plano, né? O famoso plano cartesiano, onde temos I e temos J, ok? Primeiro, eu vou fazer o corte seguindo I. Né? O corte seguindo I seria o quê? Seria isso daqui. Então, seria todos os conjuntos que pertencem a K. Então, K seria um subconjunto disso. Então, a gente pode fazer uma coisa assim. Aqui seria K, né? Seria todos os pares que pertencem a K, tal que J pertence a grande J. Então, na verdade, vocês veem que o corte vai estar aqui, né? Então, se a gente... Travou, peraí, ok. Se a gente selecionar outra cor, então se a gente fizer um amarelo assim, se não for amarelo, perdão, né? Porque eu sou daltônico. Temos que aqui vai ser o nosso K e bolinha, né? Seria o corte seguindo o I. Ele pertence aqui porque a gente quer todos os J's que pertencem à grande J. Vocês veem bem pelo meu desenho que eu cometi um erro, né? Porque ele tem que também fazer a condição que o par pertence a K. Então eu vou aumentar um pouquinho o K só para a gente entender, né, que isso daqui pertence a K. Só que ele pertence a J, então ele está aqui. Vocês veem bem então que vamos ter a mesma coisa. Agora eu vou tomar cuidado com a minha proporção. Que aqui seria o nosso K bolinha J. Seria o nosso corte seguindo J. Ok? Agora a gente vai fazer essa anotação aqui. Então, o que seria K apóstrofe e J? Seria todos os pares que pertencem a K, então seria os pares que pertencem aqui, tal que J pertence a J. Né? Então, se a gente tem, vou fazer dessa cor, um J que percorre o nosso conjunto J aqui, né? A gente quer que esses pares pertencem a K e esse J pertence aqui. Né? Então, vocês veem bem que vai ser, aqui temos um I, né? Então vai ser um J que percorre isso, mas que pertence a isso. Então, vocês vão ver que vai ser a projeção, né, nesse conjunto. Então vai ser isso daqui. Né? Aqui seria o nosso K apóstrofe e bolinha. E a mesma coisa para cá, porque vai ser os pares que pertencem aí, então vai ser a projeção disso, né? Então vai ser um J que faz uma projeção assim. Ok? Então vamos ter esse conjunto que é o K apóstrofe I e esse conjunto que seria o nosso K apóstrofe bolinha J. Ok? Por que eu estou enchendo o saco de vocês com tudo isso? Porque isso prova pra gente, isso é um argumento para a intervenção do símbolo somas. Né? Então eu vou escrever aqui, se a gente quer fazer uma soma de IJ que pertence a K, né? Então K seria esse subconjunto que pertence ao produto cartesiano IJ, né? Isso seria o quê? A gente pode decidir o que somar primeiro. Então, por exemplo, eu quero somar os elementos de I. Então vai ser a soma de I pertencendo a grande I da soma do quê? Né? Tem que ser algo que faz sentido. Então seria algo que segue o corte seguindo o I. Então seria do J que pertence ao corte seguindo o I. Dos A e J. Né? Mas vocês percebem que se J pertence ao corte seguindo I, isso quer dizer que o par pertence a K e apóstrofe. Né? Então vai ser a soma de I que pertence a I da soma dos pares I e J que pertencem a K apóstrofe I bolinha. Dos A e J. Ok? Vocês podem estar totalmente perdidos, é normal, ok? Isso é a prova concreta, então se vocês quiserem refaçam vocês sozinhos, né? Ver o que cada operação significa, façam esse desenho sozinho de novo, né? Eu estou explicando no caso geral, então vocês veem bem que é a mesma coisa, né? Se a gente quiser começar a somar por J, vai dar na mesma. Então isso prova que a gente pode interverter os símbolos, ok? Por que eu estou falando sobre isso? Porque temos um caso que é o caso padrão, que seria a soma sobre um retângulo. Né? Então eu vou escrever aqui a soma sobre um retângulo. Né? A soma sobre um retângulo seria o quê? Seria o tipo de soma mais simples.
Então eu vou escrever ela e depois eu vou explicar ela. Então seria a soma de I pertencendo a I, da soma de J que pertence a J, de A e J. Isso seria o quê? Como é um retângulo, a gente pode inverter. Eu vou explicar para vocês. Então seria J pertencendo a J, da soma de I que pertence a grande I, de A e J. Ok? Então, vocês veem que somar os I's ou somar os J's primeiro não vai mudar porque é um retângulo. Por que isso é verdade? Porque no caso de um retângulo, vamos ter o seguinte. No caso de um retângulo, a gente vai ter o quê? A gente vai primeiro ter que K não é incluso no produto cartesiano. K vai ser igual ao produto cartesiano. Ok? Então vocês veem, se eu vou mudar a cor aqui para um amarelo, vocês veem que temos I aqui. Então temos o grande I. Temos J aqui. Né? E se a gente quer um retângulo, então o subconjunto tem que ser igual ao produto cartesiano. Então vai ser todo esse retângulo aqui. Né? Tudo isso daqui é K. Ok? Isso dito, vamos ter as condições seguintes. Vamos ter que o corte seguindo I, né? O corte seguindo I vai ser tudo isso. Então vai ser igual a J. E o corte seguindo J vai ser tudo isso. Então vai ser igual a I. Ok? Igual a I. Então isso demonstra a intervenção, porque na verdade é um caso específico do que eu acabei de escrever para vocês. Tá? Se vocês querem uma prova concreta, se a gente tem um quadro, né, vamos falar uma matriz, então temos A11, A1, 2, etc. E temos A21, A31, etc. Né? Temos um quadro assim. Vocês veem bem que somar as linhas e somar as colunas é a mesma coisa que somar as colunas e somar as linhas, porque a gente tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, porque é a definição de um retângulo, ok? Um retângulo, obviamente, de índices, tá bom? Então, isso prova a intervenção sobre um retângulo. Uma condição que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente não tem mais um retângulo, né? Ou seja, a gente não tem mais o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? O que a gente chama de uma soma sobre um triângulo. Né? Por que a gente fala de uma soma sobre um triângulo? Então, por exemplo, se temos A11, né? A2, 1, A3, 1, etc., até o infinito. E aqui temos A2, 2, e aqui não temos nada. Aqui temos A3, 2 e A3, 3, etc. Né? Então temos que é um triângulo. Então vocês veem bem que o número de colunas depende do número de linhas. Né? Temos um índice que é dependendo de outro. Ok? Então quando temos uma soma num triângulo, então, por exemplo, a gente quer somar as linhas primeiro. Né? Então temos uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas até n. Né? Então a gente pode ter muito bem uma soma de i normalmente é o índice das linhas, i igual a zero a n. Né? Então podemos somar tranquilo, né? Se a gente está somando as linhas primeiras, temos uma, duas, três, etc. Só que de colunas, isso depende do número de linhas. Né? Então, por exemplo, na primeira linha temos uma coluna. Na segunda linha temos duas colunas. Na terceira linha temos três colunas. Então vocês veem bem que a segunda soma, né, o J, que seria o símbolo das colunas, ele varia de zero a I, porque depende do número de linhas que estamos. Ok? A e J. Ok? Isso seria igual ao quê? Isso seria igual. A gente pode interverter, mas tomem cuidado porque é dependente, né? Temos alguma dependência, então a gente tem que fazer uma, uma modificação. Então, se a gente quer escrever, por exemplo, J igual a zero a N, né? Se a gente falar, eu prefiro que J varie de 0 a N, né? Só que J vai ser igual a I. Então, aqui, na segunda soma, vai termos que I vai ser igual a J, e esse I vai variar de J a N. Né? Porque J varia de 0 a N, então I vai variar de J a N, de A, I, J. Ok? Então, isso que a gente fala de uma soma sobre um triângulo. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos concretos, né, na prática, e vocês vão entender muito bem que não é nada assustador. Quer dizer, isso aqui é assustador, mas não é nada tão complicado. O primeiro exercício para vocês é bem simples, né? Vai ser uma soma sobre um triângulo, sobre um retângulo, perdão. Né? Então eu quero somar o produto de i vezes j, tal que i e j pertencem a um n. Então se eu quiser escrever isso como uma soma dupla, seria a soma de i igual a 1 a n, né? Porque i varia de 1 a n, da soma de j igual a 1 a n, porque j varia da mesma maneira,
né, de I e J. Ok? Pela linearidade da soma, a gente pode tirar tudo que não depende do índice. Então vocês veem bem que nessa primeira soma, a gente está somando tudo isso, nessa primeira soma, I não varia. Então a gente pode sair ele pela linearidade. Só que a gente não pode sair da primeira soma porque ele depende, ele é o índice. Então vai ser a soma de I igual a 1 a N de I, vezes a soma, no caso a soma de I, soma de J igual a 1 a N de J. Né? E bom, esses são resultados conhecidos, eu vou demonstrar isso no próximo vídeo, eu acho. Né? Então isso daqui vai ser n mais 1 sobre 2, vezes n mais 1 sobre 2. Então isso daqui dá n mais 1 sobre 2 tudo ao quadrado. Bom, esses são resultados que eu vou demonstrar depois, porque são somas conhecidas. Mas vocês veem bem como se comporta, né? A gente pode tirar tudo que não depende do índice, e aqui os espaços eles se comportam muito bem. Agora um exemplo um pouquinho mais complicado é quando temos uma soma triangular. Então vocês veem bem que I, né, temos uma condição entre I e J, é que I tem que ser menor que J, mesmo que I varie da mesma maneira. Né? Então a gente quer fazer essa soma dos I sobre J. Então primeiro eu vou reescrever o que isso significa. Né? Então eu quero começar por J. Então vai ser a soma de J igual a 1 a N, né, porque J está entre 1 e N. Né? Só que I ele vai variar do quê? Ele vai variar de 1 a J, porque I está entre 1 e J. Então vai ser a soma de J igual a 1 a N da soma de I igual a 1 a J, dos I, J. Ok? Então, pela linearidade da soma, temos que J não é um índice, mesmo que ele vai até J, ele não é um índice, então ele pode sair. Então vai ser a soma de J igual a 1 a N de 1 sobre J, da soma de I igual a 1 a J de I. Ok? Então, bom, esse resultado conhecido. Então vai ser a soma de J igual a 1 a N de 1 sobre J vezes J mais 1 sobre 2. Né? Então a gente vai simplificar isso. Então o J com J vai embora, então vai ficar a soma de J mais 1 sobre 2. Ok? Então pela linearidade vai ficar 1,5 da soma de J igual a 1 a N de J, mais a soma de J igual a 1 a N de 1. Né? Pela linearidade, temos isso daqui, que funciona bem. Né? Então, isso daqui vai ficar igual a 1,5 vezes, então, n mais 1 sobre 2, mais n. Ok? Bom, eu vou escrever dessa forma, vou deixar dessa forma, mas a gente pode simplificar. Né? Então, se eu não errei os cálculos, isso vai ficar n mais 3 sobre 4. A verificar, fica de exercício. Se eu errei, por favor, me avisar nos comentários. Então vocês veem bem que na verdade é bem simples. É a formulação teórica, né, com a noção de corte, que é um pouquinho mais complicada, mas na prática é só vocês tomarem cuidado o espaço que o índice varia, né, e o que é dependente do que, para a gente ter um cuidado na mudança das somas. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.